A tragédia da piedade e a morte de um dos maiores escritores do Brasil, Euclides da Cunha. Eu sou Isabelle Valadares para Histórias, Crimes e Outras Bobagens. Me segue lá na Rede Vizinha. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um escritor nascido aqui no Rio de Janeiro, em Cantagalo. A vida de Euclides já não foi um morango, porque ele perdeu a mãe dele quando tinha 3 anos de idade e o pai, foi embora, e ele foi criado na casa de parentes diversos. Ele foi estudar na escola lá da Praia Vermelha, na escola militar da Praia Vermelha, e de lá também foi expulso, porque ele era totalmente contra a monarquia. A escola da Praia Vermelha era uma escola que acabava fazendo uma limpeza cerebral nas pessoas. Corrigindo. E com Euclides não foi diferente, ele era super republicano, mas foi mandado embora da escola, e ele acabou entrando para o Estadão. No Estadão ele trabalhou como um repórter correspondente, que ia a campo fazer as coberturas, e foi mandado para a Guerra de Canudos, que estava rolando lá na Bahia. E foi quando ele escreveu a sua maior e mais célebre obra, Os Sertões, que contava o cotidiano do sertanejo, do sofrimento que as pessoas passavam, da fome, e foi um marco na virada do século XIX. Mas nessa época ele já era casado com Ana de Assis. Euclides tinha com Saninha 4 filhos. Mas mesmo depois do sucesso estrondoso da obra Os Sertões, que reuniu 120 mil pessoas no lançamento inicial dela, Euclides dava preferência a ficar em campo. E quem não dá assistência, certamente abre espaço para concorrência. Numa dessas viagens, ele ficou 7 meses fora. Quando chegou, a esposa já estava praticamente parindo. E ele achou estranho aquilo ali, começou a indagar tal, e brigar com ela por causa daquela criança que estava chegando. A bebê nasceu e logo morreu. Muita gente até especulou que ele tinha deixado a criança morrer de fome, tirando ela da mãe. Mas a própria Saninha falou depois, num depoimento, que não foi isso que aconteceu. Que ela sabia que ela estava grávida de Dilermano de Assis e que por estar grávida, ela tomou abortivos. A criança, então, nasceu com deformidades e morreu. Mas aquilo fez nascer a pulga da desconfiança na cabeça de Euclides. Porque ele percebeu, ele era moreno, a esposa também, e todas as crianças eram morenas, menos uma, a mais nova. Então ele falou assim, começava a brincar, chamar o garoto de espiga de milho e dizer, tem uma espiga de milho no meio desse cafezal. Então ele começa a desconfiar que Ana estava tendo um caso com o Dilermano de Assis. Ana conheceu Dilermano, loiro de olhos azuis, enquanto morava em uma pensão, nessa fase em que o marido estava viajando, em uma dessas fases. E ela se apaixonou por ele, ele era 23 anos mais novo que ela, ainda era um cadete. E quando o marido começou a pressioná-la, ele então deu cobertura para ela, dizendo que ficaria com ela. Em uma noite ela disse para o marido que ia dormir na casa da mãe e acaba indo dormir na casa de Dilermano. Seu filho sabe onde ela estava, que ela estava na casa dos irmãos Assis, porque ele morava com o irmão de Norá, e vai até lá avisá-la. Mãe, pode acontecer uma tragédia, porque papai está sabendo que você está aqui. Mas ela decide ir embora só no dia seguinte. Quando eles estão em casa no dia seguinte, o marido, Euclides da Cunha, famosérrimo, vai na casa de Pablo e pede uma Winchester 22. Não, tô brincando, não era Pablo, era um primo dele que tinha um revólver Sweet Wilson calibre 32. Quem atende a porta é de Norá de Assis, irmão de Dilermano, e aliás, um craque do Botafogo. O casal então se fecha no quarto para tentar fugir da fúria do marido, que chega armado. Ele então dá 2 tiros a queima-roupa em Dilermano. Dinorá, vendo que o cara queria matar o irmão, pula em cima dele e se atracam por ali. Dilermano, vendo que o irmão estava tentando defendê-lo, consegue pegar a arma de Euclides e atirar nele. Só que Dinorá já havia recebido um balaço na coluna e acaba ficando paraplégico, o que leva ele à depressão. Ele começa a tentar o suicídio e alguns anos depois, em 1921, ele acaba conseguindo. Em 1910, ele chegou a participar do campeonato em que o Botafogo foi campeão. Ele era um craque. Ao contrário de Euclides, que era ruim de mira, Dilermano acerta um tiro e mata Euclides da Cunha. Mas você vai pensar, nossa, que tragédia. O cara mata o ex-marido, o marido aleja o irmão, mas essa história não acaba por aí. Tudo isso rolou em 15 de agosto de 1909, quando Euclides da Cunha tinha 43 anos de idade e era, naquele momento da história, o mais célebre escritor brasileiro.
Dilermano vai a julgamento, mas é considerado inocente depois de uma brilhante defesa que o coloca na condição de vítima mesmo. Nessa, Dilermano e Saninha já têm 8 filhos juntos. Ele então, depois do julgamento, casa-se com ela e numa dessas vibes da vida ele resolve ir até o cartório para fazer o registro oficial daquela espiga de milho no meio do cafezal em nome dele. Nisso ele está lá de costas no cartório, no balcão, lendo os autos do processo para fazer a troca de paternidade para o nome dele, que na época acho que poderia ser feita. E então ele vai e pá, leva um tiro. Quando ele olha para a porta, quem é? Euclides da Cunha. Não era o fantasma de Euclides da Cunha, mas era Euclides da Cunha, filho, que estava indo lavar a honra do pai 7 anos depois. Dilermano já era um alta patente, estava armado. Ele então começa a gritar por socorro, porque ele não queria dar um tiro no filho da esposa. Esse Dilermano era meio imorrível. Ele levanta, sai correndo, fugindo, e o cara vai atrás dele e dá mais 2 tiros. Nessa ele vê que ou era ele ou era o garoto, e então mata Euclides da Cunha, filho. E mais uma vez, em 1916, ele é considerado inocente. Aí a relação dele com Saninha vai pro brejo depois de tantas tragédias, depois de tantas mortes. A tragédia da Piedade fica conhecida porque a casa de Dilermano de Assis e de Norá era na Piedade. Essa tragédia estigmatizou toda a família. Dilermano depois escreveu um livro sobre o assunto. Mulher que criava filhos sozinha era muito mal vista. Se ela então tivesse largado o marido por uma amante de 23 anos, ela faltava pouco ser queimada na fogueira. No final das contas, Dilermano teve que matar para viver e Euclides morreu com orgulho ferido. Dinorá se ferrou de verde e amarelo e Euclides da Cunha, filho, idem.